e ter medo. Tá gravando? Para algumas pessoas difere ver o tubarão e ter medo, e para outras não é medo, não é sinal de medo. Por que uma pessoa no Pantanal brinca com jacaré e a gente morre de medo? Gatilho. Gatilho. Nossa emoção não está ligada ao que a gente sente. O sentimento foi uma ação do gatilho mental. Faz sentido para vocês? Sabe aquela coisa, a ansiedade? A ansiedade é um sentimento. Mas o que gerou esse sentimento? Eu sempre falo com as meninas que eu trabalho. Ansiedade é algo muito amplo. Enquanto a gente estiver tratando a ansiedade, a gente não está tratando o foco do problema, que é a emoção raiz. Eu sou ansiosa, por isso eu como. Não, peraí. Tu não é ansiosa. Procura a causa da tua ansiedade. Eu comi porque eu estava com raiva. Eu comi porque eu tenho excesso de controle, eu quero controlar tudo. E aí eu não pude controlar, me deu ansiedade e eu comi. Se eu estiver dando vários indícios de que eu estou com câncer e eu ficar me tratando com paracetamol, eu nunca vou ser curada. Eu só vou fazer o paliativo, certo? O que a gente precisa descobrir é como ir lá naquele gatilho, o registro, né? O nosso disco rígido do medo, da insegurança, da dor, do ressentimento, da mágoa. Eu preciso saber o que gerou aquilo. Primeiro, o que é, né? Vamos lá, tu sabe qual é hoje a falta... tu tem um descontrole emocional. Tu te considera uma pessoa, Lu? Tu te considera uma pessoa com inteligência emocional? Não, eu preciso melhorar muito. Muito. E hoje, qual é a emoção principal que te faz dizer eu não consigo ser inteligente emocionalmente? Qual aquela hora que tu olha para ti e diz assim, errei de novo? Eu tenho bastante, eu estava vendo isso e hoje eu passei por uma situação me fez refletir bastante. Eu tenho muito medo, Uhum. assim, depende da situação que eu estou enfrentando. Agora você falando ali, é bem nítido o tal do gatilho. Vai lá, né, manda mensagem e fala assim, é como se você assustasse, que me gerou uma ansiedade, entendeu? Me causou, assim, um estresse, me gerou uma ansiedade ao mesmo tempo, e daí desencadeou N coisas. Uhum. E tu acha que é o quê? O controle, a raiva, o medo, a insegurança? Em mim, bastante, eu falo assim, mostrando em mim, que eu falo que eu preciso trabalhar muito isso, o medo, Tainá. Uhum. O medo, ele é bem Perfeito. forte em mim. Sim, Muito forte. medo. Então, coloca aí no papel, medo. Meu maior problema de descontrole emocional é o medo. Vocês, meninas que estão aqui, tem mais alguém que quer dividir um outro sentimento que te leva ao descontrole emocional? Fábio, Tô aqui. o que que tu acha que hoje pode gerar o teu descontrole emocional? Aquele momento que tu diz assim, ainda não tô bem, inteligente emocionalmente. Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que o medo de sair da zona de conforto. Eu acho que isso é o que nos prende muito, né? O medo de sofrer, né? Hoje a gente está aqui, a gente não está feliz, mas a gente está acomodado com a nossa rotina, né? E enfrentar algo novo, a gente acaba tendo medo de sofrer mais ainda do que a gente já está sofrendo. Faz sentido? Fez completo. E o que se faz na TPM, Tainá? TPM tem vários tipos de alimentações que te ajudam, tem exercícios que te ajudam, mas isso é normal, é hormonal, acontece. Primeiro conhecer o teu corpo, mas isso é pauta para uma outra conversa, dona Sim, Fabiana. sim, Senão claro, a claro. gente vai ficar a noite inteira. Obrigada. Vamos lá. Gláucia, o que tu acha que é o teu gatilho para a falta de inteligência emocional? Quando eu coloco expectativa em alguém, aí eu, sabe, eu
eu vejo que quando eu coloco expectativa, aquilo faz atinge o meu gatilho, que daí logo eu quero comer, eu tenho dor de barriga, mas tudo porque eu própria criei uma expectativa em alguém que eu não... Entende? Eu Ótimo, coloquei uma entendi, expectativa em entendi. alguém. É. É a frustração, em seguida vem a frustração. E aí tu come por conta da frustração. E eu falo hoje comer, mas tem pessoas que descontam isso em várias outras coisas. A gente fala comer porque hoje as mulheres falam disso o tempo todo, e tô acima do peso e tudo mais. Mas, ok, descobrimos, todo mundo aqui colocou no papel qual é o ponto, qual é a emoção que te faz ter o descontrole emocional. Às vezes é mais de uma, às vezes é insegurança. Mas muito mais do que saber qual é esse gatilho, eu preciso saber onde ele nasceu. Lembra que eu falei? Se alguém brinca com uma cobra no Pantanal, um jacaré não tem medo, por que que eu tenho? Qual foi o início de tudo isso? Tem alguém que diz assim, a infância é a fase mais curta da nossa vida. E eu digo que não, a infância é a fase mais longa, que ela acompanha a gente para o resto da nossa vida. Algum momento, lá atrás, fez esse disco rígido rodar desse jeito. E existem várias formas de a gente ir lá e botar um disco rígido novo. Tem o caminho mais fácil, que é Deus? Tem, no final a gente conversa sobre isso, mas Deus nos deu capacidade para entender como funciona o nosso cérebro, como funcionam os nossos gatilhos mentais, como a gente pode ir lá naquela situação e colocar uma situação nova no lugar. Exemplo, como eu falei aqui, estamos lá, tenho medo de tubarão. Não consigo conceber a ideia de alguém nadar com tubarão, mas tem gente que faz isso. Mas se é um trauma muito profundo que eu vejo que desencadeia várias coisas ruins, por que não tentar esse processo? De ir primeiro dentro de uma cabine, se sentir segura até o dia que isso vai acontecer naturalmente. Tem muita gente que tem medo de emprego novo. Tem pessoas que gaguejam e ninguém consegue encontrar a causa. Vocês sabiam disso? E que com várias coisas a gente consegue identificar algum momento na história da vida da criança, a gente começa a conversar a respeito da infância. Aí ela lembra de um momento que atualmente não tem tanto peso, mas quando ela começa mais a fundo nesse sentimento, ela diz, não, isso doeu de verdade, e é por isso que eu não consigo fazer isso. Olhando para a situação, eu consigo varrer o que tem de sujeira. Sabe? Não, peraí, eu não vivo mais lá. Vamos para o abuso sexual, Adriana. O abuso sexual é uma coisa que acontece, principalmente no nosso país, com muita frequência, tá? Grande parte da população já passou por isso uma vez na vida. E, pasmem, 90% desses abusos sexuais não tem penetração, por exemplo. 90% deles. 90% deles não levaram mais do que 5 minutos. Foi uma mão aqui, foi um puxar um vestido aqui. Só que essa dor acompanha a mulher para o resto da vida. Quantas milhões de horas tu tá vivendo em cima dessa mesma dor? Ressignificar e perdoar. Como é que eu vou perdoar alguém que fez isso comigo? Ele não merece esse perdão. E aí eu falo para vocês, perdão foi feito para quem não merece. Porque quem merece não faz coisa errada para a gente ter que perdoar. Ressignificar tem a ver com perdão. Se perdoar, perdoar o outro, olhar para a história por um outro ângulo. Exemplo, eu sofri abuso dos 4 aos 12 anos de idade. A Adri, se eu não me engano, também teve um momento da vida dela que ela passou por isso. E eu escolhi olhar para essa situação como algo que me trouxe até aqui. Eu convivo, hoje não mais porque eu moro em Londres, mas no Brasil eu convivia com uma das pessoas que fez isso comigo. E o meu marido disse, como é que tu consegue olhar na cara dele? Eu disse assim, eu não vou carregar um peso que não é meu.
Eu não vou trazer comigo uma dor que foi ele que me causou. Ele tem que ter peso na consciência, não eu. Por que eu vou levar essa dor comigo? Perdão é decisão para ser livre. Não é fácil. Verdade, Ju. Então, eu queria dizer para vocês que todas as nossas emoções, elas têm sim como a gente pegar aquele gatilhozinho lá em cima, que gera todos os sinais no nosso corpo, para que tudo isso mude. Inteligência emocional tem a ver com a capacidade que a gente tem de saber quais são essas emoções. Qual é esse gatilho? Como ele está funcionando? Capacidade de compreender, de entender como eles funcionam. Segundo ponto, compreendendo como eles funcionam, como eu posso agir de uma maneira diferente diante daquela situação. Vou dar uma regrinha para vocês, neural, né? Do teu cérebro, córtex pré-frontal, sistema límbico é emoção. Emoção gravada, nunca mais esquecida, a não ser que tu tenha Alzheimer. Aprendemos por emoções. Racional aprende muito rápido. Sabe aquela decoreba da prova? Racional, córtex pré-frontal, daqui 10 anos a gente esqueceu. Não existe mais. Mas pergunta o que aconteceu, por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001, foi? Das Torres Gêmeas? O que tu estava fazendo? Se tu tiver uma idade mais avançada que nem a gente, tu vai lembrar o que tu estava fazendo, porque foi um dia marcante emocionalmente. Eu lembro certinho do meu irmão me dizendo, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, e eu me esconder embaixo da cama achando que ia bombardear o Brasil. Por quê? Impacto emocional para o resto da tua vida. Se eu te perguntar o que estava acontecendo dia 10 desse mês, às 3 horas da tarde, se não foi algo marcante, tu não vai lembrar. Sistema límbico aprende com emoções. Se eu aprendo com emoções, eu também reaprendo com emoções. Por que criança aprende mais fácil que a gente? Ai, criança é mais inteligente, eu cheguei nessa idade, eu não aprendo mais. Por quê? Sentada no sofá e o barulhinho do comercial da Globo. Aquele dia foi marcante demais. Entendem? Essas coisas marcantes acompanham a gente para o resto da nossa vida. Esqueci o que eu estava falando. Misericórdia. Mas vamos lá. Vamos para a parte emocional da coisa. Se eu aprendi, eu reaprendo. Como reaprendo? Uma pessoa que teve Covid agora. Tem muitas pessoas em reabilitação. Não teve nada no sistema cognitivo, mas a pessoa não consegue mais andar, porque ficou 30 dias acamada. O músculo perde movimento, ele já não lembra mais como é que é. O teu cérebro tem todas as faculdades mentais, mas os teus músculos não fazem mais o mesmo movimento. Por quê? Por quê? Se a gente é tão inteligente, se a gente já aprendeu tudo, eu já aprendi como andar. Eu já aprendi como falar. Por que eu não consigo nem respirar? As pessoas aprendem até a respirar de volta, elas têm que fazer fisioterapia para respirar de volta. Porque mesmo que isso tudo esteja perfeito, se os teus movimentos não forem estimulados todos os dias, o teu cérebro não adianta de nada. E agora eu quero ensinar como ressignificar de alguma forma. Vamos lá. Quem aqui já ficou muito triste? Muito triste, mas muito triste com uma paixão, com a perda de alguém, com uma notícia ruim no trabalho, de desemprego, com um filho que ficou doente. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está triste? Contrai o corpo, baixa a cabeça, as lágrimas começam a correr. Se a gente puder ir para baixo das cobertas, ficar na posição fetal, botar uma música para chorar de verdade, um louvor, sei lá, a gente chora à vontade. Por quê? Porque a linguagem corporal também manda uma informação para nossa mente. Experimenta chorar de cabeça erguida e braço erguido. Alguém já conseguiu? Não tem condições. Experimenta. Já viu alguém triste correndo uma maratona? Ai, tô triste. Não consegue. Porque a mensagem que tu tá mandando do externo pro interno é diferente.
Teu cérebro diz assim, tá, mas tá triste, tá alegre? O que tá fazendo aqui? Não tô entendendo nada. Como a gente pode se ressignificar? Vamos falar do medo. Tu consegue pegar o medo na mão? Consegue ver? Não. É visível? Não. Quem já teve medo do bicho-papão, do velho do saco, essas pessoas aí que as mães ensinam a gente a ter medo para ir dormir mais cedo? Eu já tive muito medo. Eles existiam? Primeira coisa que a gente faz, porque o medo, ele assola a maior parte da população hoje, tá? Ele é um dos problemas mais frequentes. Primeiro do medo, questiona o medo. Ah, eu tenho medo de começar um negócio novo, como diz a Fábio. Tenho medo de começar uma coisa nova. Questiona o medo. Lembra, o gatilho é o medo. Questiona o medo. Tá, mas medo do quê? Ah, eu tenho medo de não dar certo. Mas onde eu tô, tem a possibilidade de dar certo? Se eu for e eu errar, para onde eu posso ir de tão ruim? Questionando, eu vou gerar um sentimento diferente. Emoção gerou sentimento diferente. A emoção, o gatilho, sentimento diferente. Sentimento diferente, ação diferente. Vamos lá. Como que se forma uma crença? Todo mundo fala disso o tempo todo. Crença diferente de credo, tá? Crença. Crenças são paradigmas que a gente põe na nossa mente que aquilo é real e pronto. Aquilo sempre, sabe a Gabriela? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Paradigmas que prendem a gente numa determinada situação. Medo, insegurança, irresponsabilidade, procrastinação, fofoca. Pasmem, fofoca também é coisa passada de um para o outro. Paradigmas que foram implantados lá no início. Crença. Como é que se forma uma crença? Toda crença começou num pensamento. Como assim, Tainá? Um pensamento. Vamos lá. Meu pai disse que dinheiro não dá em árvore. Meu pensamento. Vou ser pobre. Sentimento. Sou pobre. A ação. Não faço nada para ser rica. Uma ação repetidas vezes. Crença. Paradigma. Quero mudar uma crença, um paradigma implantado na minha cabeça. Sabe aquele negócio? Cobra é terrível. Cobra mata, faz isso, não faz aquilo. Jacaré não chega perto, porque ele vai te comer. Eu estou falando assim coisas que todo mundo tem medo. Paradigmas. Aí tu olha e diz assim, não, questionei. Será que é tão perigoso assim? Isso vai me fazer mal? O medo de seguir um caminho. Às vezes eu olho para o meu pai e para minha mãe, nunca foram empreendedores, sempre trabalharam com carteira assinada, o seguro é o melhor, e dentro de mim uma empreendedora gritando. Mas eu digo, não, meu pai sempre disse que eu tenho que fazer concurso público e eu tenho que morrer lá dentro, porque tem que estar tudo seguro. Seguro. Aí eu trouxe esse paradigma comigo. Mas aí eu olho e digo assim, mas espera aí, tem uma possibilidade. Sabe essa aqui que trabalha, que mora comigo? Ai, vai desligar, né? Em 10 minutos, mas vamos continuar. Essa menina que trabalha comigo, ela conseguiu, ela fez desse jeito, tal, gerou um pensamento diferente. Se eu me seguro nesse pensamento, automaticamente esse pensamento vai me dar uma emoção diferente, um sentimento. Eu vou olhar e vou dizer, é possível eu fazer isso. Esse sentimento vai gerar uma ação diferente. Peraí, vou começar a tentar para ver se dá certo. Essa ação vai começar a se repetir em outras áreas da minha vida e quando eu ver, eu estou fazendo diferente. Ressignificar é justamente isso, é olhar para o que me impede, olhar a situação de uma maneira mais ampla, dizer assim, não, ok, até agora eu vivi desse jeito. Mas por que não viver desse jeito? O especialista em ressignificar histórias é Jesus. Ele não tá nem aí pro que tu foi, não tá nem aí pra tua história. Ele tá dizendo, eu posso fazer tudo novo. Vem comigo que eu faço tudo novo. E se a gente, olhando para ele, é tão fácil,
Para algumas pessoas é fácil, para outras não. Por que não tentar? Por que não ser alguém aqui, imagem e semelhança dele? Porque ele disse na Bíblia que a gente é imagem e semelhança. Se eu sou imagem e semelhança, por que eu olho para mim e digo que eu não posso? Porque eu olho para mim e eu tenho medo. Porque eu olho para o espelho e eu digo, nossa, não estou gostando do que eu estou vendo. Quem aqui, em algum momento, já deixou de fazer algo que queria muito, porque uma dessas emoções, gatilhos, não te deixou, te impediu? Pode falar. Tem que clicar no áudio. Júlia, Procrastinação. Procrastinação. Por que tu acha que a procrastinação é uma coisa que te acompanha? Porque eu me frustro eu procrastino, sei que estou procrastinando e não faço nada para mudar e me frustro após. Mas a gente fica nessa bola de neve e eu não quero continuar assim. Eu quero mudar. Por que tu acha que isso é recorrente na tua vida? Não sei. Decepções, às vezes uma própria frustração passada me fez tornar essa pessoa que sou hoje. E com esse defeito que tenho hoje, entendeu? Procrastinação, não quero ver assim mais, sabe? A primeira coisa que a gente tem que fazer é autorresponsabilidade. Mesmo que essa pessoa tenha te ferido, te feito algo, tu tem que olhar para a tua vida e escolher não carregar ela contigo. Por quê? Porque não foi por ela, foi porque algo dentro de ti disse que tu deveria reagir desse jeito. Então, essa pessoa já não faz mais parte da tua vida. Olha para a tua situação e lembra, a procrastinação só é recorrente porque dentro da nossa mente a gente também tem, sabe, ser um impecável com a sua palavra? Tem um livro, Os 4 Compromissos. Quem puder, anota os 4 compromissos, é muito bom. E ele fala sobre ser impecável com a sua palavra. Todas as vezes que tu te compromete em fazer alguma coisa e tu não faz, é como se tu perdesse um crédito com o teu cérebro. Tu dissesse para o teu cérebro assim, não sou confiável. Todas as vezes que tu faz isso recorrentemente, se tu hoje dissesse assim para ti mesma, a partir de segunda eu começo a academia. Teu cérebro tem um carinha lá dizendo assim, tá bom, Júlia, quantas coisas tu disse que ia começar e não começou? Tu já tem esse ponto contra ti. Como fazer algo mudar? Primeiro, experiência nova. Como? Ganhando crédito com a tua cabeça. Te compromete a fazer uma coisa que tu vai fazer e terminar. Uma coisa simples. Todos os dias de manhã eu vou fazer um suco verde. E faz disso a tua verdade. Começa todo dia de manhã a fazer o suco verde. Teu cérebro, depois de 28 dias, vai dizer, essa coisa deu certo. Aí tu diz assim, vou fazer um curso de teologia. Aí teu cérebro diz, mas ela tomou o suco verde, é capaz dela se empenhar nisso. Ele vai começar a despender mais energia nisso. Porque ele vai saber que tu tá dando crédito para aquilo que tu faz. Só existe um jeito de a gente parar de fazer o que a gente vem fazendo e tá trazendo a gente para um lado ruim. Começar a gerar experiências que nos provem que pode ser diferente. Exemplo, tu estava num relacionamento fracassado. Tudo de ruim aconteceu nesse relacionamento. Como que tu ressignifica? Com um relacionamento que te faz viver o oposto daquilo. Sim. Tu nunca mais vai ficar presa à dor do passado, porque aquele casamento te trouxe algo valioso. Tão valioso ao ponto de tu olhar para o passado só como uma poeirinha. Sabe a cicatriz? Que tu passa a mão, tem a marca, tem a cicatriz, mas tu não sente mais nada? É isso. O nosso passado... Eu quero viver isso. E para viver isso, começa com pequenas coisas. Todo mundo acha que a mudança grandiosa da inteligência emocional, ela acontece grandiosa. Não, ela começa com pequenas escolhas. A gente escolhe, vamos lá, uma coisa natural. Eu acordo todo dia, eu achei muito engraçado que eu postei isso esses dias no meu Instagram. Todos os dias eu acordo e tomo café. Todos os dias. Meu filho olhou para mim e disse assim,
posso ter suco de maçã? Aí eu peguei e dei o suco de maçã para ele. Aí ele olhou para mim e disse assim, por que todo dia você só toma café? Eu assim, gente, eu faço isso no automático e nem percebo. Eu nunca escolho se eu quero um café, se eu quero um suco, se eu quero um refrigerante, se eu quero uma água. Eu sei que a minha manhã começa com café. É uma pequena escolha que eu nem percebo que eu faço. Primeira escolha do nosso dia. Vou acordar quando o despertador tocar ou vou deixar mais 5 minutinhos? 5 minutinhos. Se tu Muito não vence, ó, você dura agora, mas com muito amor. Se tu não vence nem teu despertador de manhã, como é que tu acha que vai vencer as coisas da vida? Sim. Pequenas escolhas, grandes resultados. Exemplo, a maioria dos relacionamentos hoje estão rasos. Por quê? Não vou me entregar, porque se acontecer alguma coisa, vai dar em nada. Vou sofrer. Aí o outro diz, também não vou me entregar porque a pessoa não está se entregando, então não merece meu melhor. Relacionamento raso. Como é que o outro vai querer te dar se tu não dá? Uma amizade, como é que o outro vai querer dar se tu não dá? Dentro do trabalho, como é que teu patrão vai saber que confia em ti se tu não tá dando o teu melhor? Como tu vai ser uma boa empreendedora se como empregada tu não pensa como empreendedora? Tu não pensa no teu, age dentro da tua empresa como sendo a patroa da empresa. Não, eu quero fazer essa empresa prosperar. Tô dentro de uma escola, né, Glaucia? Eu quero ser uma pessoa que traga conhecimento para essa escola. O que a gente está aqui para servir? O que a gente está fazendo? Eu tenho uma cliente que ela trabalha num café em Londres e ela tem a tendência ao negativo. Ela pensa bastante no lado negativo. Isso é umas crenças que a gente está trazendo e que vem da mãe, vem muitas conversas da infância. E ela assim, nossa, esse trabalho tá horrível e não sei o que e tal. Ela me liberou para falar isso, tá? Já falando sobre isso. E ela falou, tá muito ruim e tal. Aí eu assim, vamos tentar então trocar o trabalho. Vamos começar a ir procurar outro trabalho. E ela começou a trabalhar no outro trabalho, primeira semana, massa. Segunda semana começou a ficar ruim de novo, ruim, até que estava tudo horrível de novo. Tudo muito ruim, tudo muito triste. Deu assim, o que tu faz no café? Então assim, eu trabalho. Eu assim, o que mais? Porque num trabalho a gente não só trabalha, a gente entrega. O que tu entrega? Quando tu entrega uma xícara de café, tu tenta ver nos olhos das pessoas como será que foi o dia dessa pessoa hoje? Foi bom? Será que essa pessoa tá bem? Será que o meu sorriso vai mudar o dia dela? Ela assim, não, eu nunca fiz isso. Eu disse assim, experimenta só essa semana. Só essa semana. A menina chegou uma semana depois, o rosto dela era completamente diferente, olhar aberto, expressões sorrindo. E eu assim, como é que foi a semana? Ótima. Meu chefe perguntou se eu quero pegar a gerência. Como é que tu te sente com isso? Ele disse que eu sou diferente das outras pessoas, tá todo mundo muito triste, eu tô o tempo todo alegre. Te digo, uma ressignificação dentro